Vamos lá, eu gosto de dar alguns recadinhos aqui antes da gente começar, tá? O primeiro deles é um agradecimento ao Ramiro aí por topar esse bate-papo comigo aqui, com o amigo CX. Acho que esse tema é super relevante, principalmente para quem está nessa transição de carreira ou querendo subir os passos ali, conquistar promoções e ir subindo ali na carreira. Então, acho que é super relevante. Então, Ramiro, obrigado aí. Eu agradeço, Bruno. Ramiro aí, para quem não conhece, ele já passou por grandes empresas, McKinsey, Intuit, Nubank, RD Station, está no Airbnb agora. Também é proprietário ali do CXBR, que é um CX Brasil, né, que é um portal de conteúdo aí que ele traz muito conteúdo legal. O próprio LinkedIn dele tem muito conteúdo relevante, então quem não segue, começa a seguir aí, que vai aprender muito com ele. Então é isso. Valeu, Ramiro. Obrigado, e obrigado a todo mundo que estão aqui com a gente. Obrigado, Bruno. Só para a gente começar aqui, eu gosto sempre de mostrar a agenda dos próximos bate-papos. Então, a gente pula o carnaval, para todo mundo foliar aí, e depois a gente volta de novo com Fabiano Schneider, que é diretor do Banco Mercantil, vai trazer um pouquinho ali da estratégia do banco e como eles estão usando a questão da inclusão, né, de profissionais mais 50 anos. Né? Então, ele vai trazer um pouquinho desse case e como está ajudando nessa transformação do banco. Depois, dia 13, a gente tem a Ana Zucato e a Bruna. A Ana é fundadora da Nó, que é uma fintech para casal. Então, em vez de fazer uma conta independente, tem uma conta do casal. Então, é uma fintech bem legal, tem um apelo bem interessante com o cliente. No dia 4, a gente tem o primeiro Diálogos presencial, vai ser aqui em São Paulo, em homenagem ao Dia das Mulheres, que é dia 8, a gente vai fazer um evento só para mulheres, onde a gente vai falar sobre saúde feminina, CX e muita conexão. Então, eu estou confirmando a palestrante de CX, mas a gente já tem a Ana Paula Guimarães, que é minha treinadora, minha esposa, e ela também ela tem uma comunidade chamada One to One Woman, que fala muito da saúde feminina, do esporte na vida da mulher, independente da fase. Então, ela vai trazer um pouquinho desse contexto, né, de como as mulheres podem se manter ativas, independente da fase de vida que ela está, maternidade, carreira, enfim, vai trazer um pouquinho disso. E aí, uma outra mulher aqui vai trazer um lado de CX, né, provavelmente na área da saúde também. Então, presencial no dia 4. Depois a gente tem o Kiko, nosso paraguaio brasileiro, mora no Paraguai, ele vai trazer um pouquinho ali da visão de CX na América Latina, quais são os desafios e oportunidades, trazer a visão de outros mercados. A Mari, da Tenda Construtora, então, uma agenda focada, né, como criar parcerias dentro da empresa, com foco na agenda do cliente, então, conexão de áreas. E a Lígia, que é da Ibu, que é uma boutique de pesquisas, né? Eles fazem muito pesquisa de mercado e ela vai apresentar essa pesquisa, quais são os atributos de entrada na compra digital. A inteligência artificial está ajudando ou está atrapalhando? Então, alguns temas todos já estão confirmados. No chat, eu fixei a mensagem ali, que tem o nosso calendário, que vocês já podem fazer inscrição em todos eles. E o Clube ACX, que a gente vai lançar em breve, que, na verdade, vai ser um ambiente para membros, onde a gente vai ter uma série de benefícios, conteúdos exclusivos, eventos exclusivos. Então, a gente está rodando uma pesquisa agora para tentar entender, pegar um pouco mais de percepção de vocês, o que vocês gostariam de ver e ter dentro desse clube, para gerar, de fato, valor para todos, tá? Então, no chat eu também coloquei o link da pesquisa, quem puder aí colaborar e trazer um pouco da sua visão, vai ser muito importante para a gente poder entregar algo bem diferenciado para vocês. Então, é isso, falei demais, vamos ao que interessa. Ramiro, eu gosto sempre de começar aqui com uma pergunta, tá? Que eu tenho feito em todos os diálogos, eu tenho feito isso para todo mundo. O que é CX para o Ramiro? Legal, Bruno. Acho que desse tempo que a gente trabalha junto aqui, né, tem alguns pontos para mim que eles são extremamente importantes, né? Mas para mim o CX é a capacidade da empresa
de transformar a intenção dela, no que ela tem de servir para a comunidade, para os clientes finais, em algo que seja mensurável, sustentável, financeiramente viável, mas que ao mesmo tempo a gente consiga construir isso de uma forma sem muito esforço, né? Então, no fim do dia, talvez eu sou contra aquele encantamento extremo, né? A gente fala bastante sobre isso na comunidade. Eu trago muito esse tópico, o encantamento ele é o fim, né? Então a gente consegue, óbvio que, né, faz parte do processo, mas também não adianta a gente encantar e ao mesmo tempo eu não conseguir te emitir um boleto, eu não conseguir fazer você realizar um pagamento. Então é muito gerar essa construção, mas de forma consistente, né? Então a gente entender qual é o fim que a gente está tentando fazer o básico bem feito, e daí em cima desse básico bem feito a gente construir né, essa experiência do cliente. Aí sim você pode buscar encantamento, mas é ruim quando a gente tem as reclamações básicas e não entrega, né, entrega muito encantamento, mas o básico não está bem feito. Para mim é isso. Você gera mais frustração de entregar um encantamento quando o básico não é entregue, né? Exato, exato. Você perde a consistência, né? No fim do dia, acho que a confiança numa marca, ela vem muito da consistência que você entrega. Então, se a gente não consegue gerar essa confiança, provavelmente o resto não vai parar de pé. Sim. E acho que consistência é uma palavra bem importante aqui quando a gente fala de CX, né? Que CX é isso, é consistência, né? A gente tem que ir numa loja 10 vezes e as 10 ou 9 experiências seja no mesmo padrão, né? Exato. Exato. E acho que e aí me remete uma coisa aqui, você até estava junto comigo nessa masterclass do Ian, que ele falou muito, né, da jornada intencional versus a jornada acidental. Exato. A intencional é justamente essa, né? A gente tem um padrão, existe treinamento, existe uma intenção naquela entrega, e aí cria-se essa consistência, né? Então, você vai na loja, você vai ter sempre o mesmo padrão de entrega. A acidental é aquela que, cara, eu dei sorte que o atendente ali, que a pessoa me atendeu, está de bem com a vida, é sorridente, comunicativa e me atendeu super bem. Exato. Mas no dia seguinte eu vou lá, talvez a pessoa que me atendeu já não está nesse bom humor. E aí vai me tratar super mal, vai ser uma péssima experiência. Então, se eu for 10 vezes, eu vou ter 10 experiências diferentes, né? Então, a consistência para o nosso universo, ele é fundamental para a gente justamente conseguir criar essa conexão, né? De, cara, eu vou lá, eu sei que como funciona a coisa, né? Então, bem importante, você já começou trazendo esse tema. Antes de ir para a próxima pergunta, só dar um recado que eu esqueci, tá? Pessoal, a ideia de ser do Meet e o nome Diálogos é justamente para a gente criar esse diálogo, tá? A ideia não é só eu e o Ramiro estar aqui trocando, mas fiquem à vontade para levantar a mão, mandar aqui no chat uma pergunta, algum comentário, que eu vou organizando aqui, eu vou trazendo para o Ramiro, a gente vai falando e trocando. Então, por favor, fiquem à vontade aí para participar, para interagir, porque a ideia do diálogo é justamente a gente criar um grande diálogo aqui, tá? E, Ramiro, você vai falar muito de carreira aqui, né, da sua evolução, né, de como você começou lá atrás, de como você está, onde você está hoje. O que o Ramiro de hoje falaria para o Ramiro lá de 20, 15, se é novo, 15 anos atrás ali, no começo de carreira? O que esse Ramiro de hoje, com toda a sua experiência, toda a sua bagagem, levaria de conselho para aquele Ramiro que estava começando? Boa. Muita coisa acontece, né, nesse tempo todo, né, Brunão? Mas eu acho que um ponto para mim que hoje me ajuda muito, né? Tem até gente aqui que trabalha comigo, então acho, a gente falou de consistência, tem o Arthur aqui que está com a gente, ele é um dos treinadores de um dos times aí nosso, então é uma pessoa que sabe como construir, né, consistência. Mas acho que olhando para esse passado, acho que no começo, assim, a questão de ansiedade, de tentar ser o perfeito na questão técnica, ela acabou não me ajudando, porque esse foco excessivo, né, na perfeição, especialmente no começo de carreira, que eu acho que é a hora que você mais pode errar. Eu não sei quem aqui é novo, né, de carreira, se tem alguém que está muito novo de carreira, mas é a hora de testar coisa nova, de errar, de ver um material e botar em ação, porque daí o risco ele acaba sendo muito pequeno, né? Às vezes a gente novo de carreira pensa que aquele parafuso ali que a gente vai apertar errado, ele vai né, acabar com alguma coisa na empresa, mas hoje eu entendo que o escopo ele é muito controlado para evitar que isso aconteça. E, obviamente, conforme você vai crescendo, aí sim você precisa tomar um pouco mais de cuidado, né, com as decisões, mas ainda assim o risco ele precisa estar lá. Mas acho que o principal ponto assim, de aprendizado que eu tive, principalmente aqui nos últimos 10 anos, né, trabalhando mais com CX, porque os meus primeiros 7 foi trabalhando com TI,
Tá. E ali eu era muito técnico. E daí a frustração que eu tinha nesse mundo muito técnico é que eu era muito bom, me considerava muito bom, mas você não consegue escalar, não consegue subir. E tem um motivo. Eu tive uma transição ali de mais ou menos um ano e meio, que eu tentei empreender, a gente vai buscar coisas diferentes, acho que tá dando errado, né, na minha carreira, que eu não estou conseguindo emplacar. E esse ato de empreender, ele me ajudou a entender um pouco mais de negócio, entender um pouco mais sobre as outras relações além do que a gente entrega. Tá. E isso acaba sendo tão importante quanto o que a gente entrega. No fim do dia, você pode ser muito bom no que você faz, mas não adianta se você não consegue se conectar com as outras áreas, entender as dores das outras áreas, dos outros times, das outras pessoas. Então, acho que o meu conselho é, seja muito bom, tecnicamente, porque no fim do dia isso sustenta a tua entrega. Então, assim, no que eu faço hoje, no que eu fazia, eu sempre busco me educar, e educação é isso que a gente está fazendo aqui também, não é só pegar um livro e ler, né? Acho que conhecer pessoas do mercado, mas também entender essas relações, né? Então, assim, como o meu trabalho impacta as outras áreas, como a empresa em que eu trabalho, ou se você é empreendedor, né? Como a tua empresa ganha dinheiro, e você conectar no que eu sou muito bom, mais essa necessidade, para daí eu gerar um valor. E gerar valor no fim do dia é o que te faz crescer na carreira. Esse é o meu aprendizado mais importante. Assim, a gente conversa muito sobre isso, né, Brunão? E enquanto a gente não é visto como alguém que move o ponteiro, mas não só naquilo, eu te dou uma tarefa e você me entrega a tarefa pronta. Eu entrego a tarefa pronta, eu entendo o impacto, eu comunico o impacto, eu consigo falar com outras áreas e daí eu encapsulo tudo isso em resultado. Então, quando eu era muito novo, eu ficava assim, cara, eu era de TI, então assim, eu preciso saber programar o Windows bem, eu preciso conseguir montar a rede direito, eu preciso montar o banco de dados, que de fato eu fazia. Mas no fim do dia, aquilo é o básico. Né? Então, quando a gente fala de experiência do cliente também, aquele básico, é o básico que a gente espera. Você é atendido numa loja, eu quero ser atendido. Mas para você conseguir o destaque, você precisa ter uma espécie de campanha quase de marketing de você mesmo. Né? Então, qual o público que eu estou falando, qual a mensagem que eu estou entregando, o que eu espero com isso. E isso vem do conhecimento técnico, mas também desse interpessoal, né, de conhecer o jogo da empresa, né, conhecer como a sua empresa funciona, porque daí você consegue navegar e entrar nas ondas que te levam mais rápido. Né? Então, no fim do dia, ter esse conhecimento teria me ajudado muito no passado, mas que bom que eu passei por várias fases também para aprender isso agora. Legal, você tem que ser estratégico, né? Não adianta só entregar o seu ali e não entender o que as outras áreas estão falando, né? Exato, exato. E acho que ainda voltando aqui para o início da sua carreira ali, você falou que você era muito técnico, né? Nesse momento, início de carreira, você já como você enxergava o cliente nessa história? Você já tinha contato dentro desse universo de TI, você já tinha contato com o cliente, ou você estava desenvolvendo coisas pensando na experiência que você ia entregar para o cliente, ou não? Era muito TI, muito técnico, e que momento isso foi transacionando para colocar o cliente no centro? Bruno, sendo muito transparente, assim, né, no começo de carreira, o olhar ele era para o usuário dos serviços. Né? Então, no fim do dia, o que a gente buscava era serviços funcionando. Mas com a minha visão de hoje, já tinha uma baita oportunidade. Porque apesar de estar tudo configurado certo, daquilo estar funcionando, né, do jeito que nós técnicos imaginavam que estava certo, na prática, tinham problemas de usabilidade, tinham dificuldades, tinha uma necessidade de entender coisas que talvez o usuário final não conhecia, mas a gente não se preocupava. Eu confesso que era um olhar muito, está funcionando, então o ideal é não precisar da gente. Né? Naquela época a gente falava muito disso, e em CX isso também faz sentido em alguns momentos, em outros eu já acho que não. Mas a gente buscava garantir que estivesse tudo funcional. Então não tinha esse grande olhar para o cliente, e esse processo de mudança ele veio acontecendo depois que eu empreendi, para ser muito sincero, assim, porque até então a gente tinha aquele olhar de eu preciso garantir que funciona, e depois de sair para o mercado, empreender e voltar, eu voltei em TI. Eu fiquei mais 2 anos ainda. E daí, quando eu voltei, eu já voltei com esse olhar, putz, isso aqui não está muito fácil de usar, aquilo ali realmente está gerando impacto na internet, então o usuário final não está funcionando. Então ali começou a ter essa mudança, mas a grande mudança veio quando eu fui para a Intuit, né? Que daí a gente pode estressar isso um pouco mais, mas ali de fato eu entrei para esse universo de clientes e eu comecei a entender mais o impacto também desse universo. Tá, legal. O primeiro gatilho ali que fez você repensar onde eu estou, para onde eu vou, o que eu preciso fazer diferente, foi em que momento, assim, você traz essa questão, né, de ser bom naquilo que você faz, de entregar o resultado,
Mas ir além, como que eu vou além? Onde, em que momento que deu esse gatilho? Cara, eu preciso ir além, porque se eu ficar só nesse aqui, eu não vou sair do lugar. Teve alguns momentos, né, Brunão? O que acontece? Na construção de carreira em si, eu olhava assim, eu sou muito bom no que eu faço e eu não sou promovido. Eu sou muito bom no que eu faço e eu não sou promovido. E eu fui tentar entender um pouco disso, né? Porque acabou que em um momento da minha carreira, eu trabalhava em um lugar que eu gostava muito, nunca errei em 2 anos lá, então, né, para quem tem esse medo de errar, nunca errei ali em 2 anos, mas no primeiro erro que eu cometi, eu fui desligado. E aí, ainda bem que era começo de carreira, é um momento de aprendizado. Eu falei, cara, por que que eu fui desligado? Eu fiz essa análise até muito tempo depois, né? O que que aconteceu que gerou aquele desligamento? Então, eu tentava acumular muita função, resolver tudo sozinho, não pedir ajuda, não envolvia as pessoas certas. E daí eu comecei a pensar, enquanto isso não virar um padrão, eu não conseguir, de fato, gerar essa construção com mais pessoas, eu não vou conseguir entregar. E aí esse a mais veio justamente nisso, né, da gente soltar uma versão que eu falo que é a versão zero, então ela tá ruim, ela não tá funcional, né, ou um documento que a gente vai precisar de uma aprovação, ela não necessariamente está boa, mas eu falo, pô, Bruno, você é do financeiro, vem cá, me ajuda para pensar um pouco nessa solução. E daí todo mundo junto pensando, você fala que eu tenho um extra. Então o básico está bem feito, e aí várias pessoas diferentes começam a pensar que eu consigo fazer algo diferente, eu consigo entregar algo novo, e óbvio, né, daí eu também fui me educando nisso, e buscando o que significa esse ir além. E aí a gente foi construindo isso, e eu, né, hoje é um ponto que eu penso muito, mas para quem trabalha comigo sabe que eu fico muito assim, o básico tá bom, a gente está entendendo o básico, você entende como isso funciona, e daí a gente vai construindo em cima desse básico muito bem feito, né, dentro do possível, às vezes até o básico bem feito a gente demora mais do que gostaria, mas a ideia é gerar essa construção. E aí essa virada de chave veio justamente vendo isso, né, que entregar o básico, muito bem feito, muito técnico, não gerava, né, atração de carreira ali que a gente buscava, e pessoas com muito menos técnico do que eu estavam buscando e conseguindo essa atração de carreira. E aí vai justamente nesse que hoje a gente chama de soft skill, né? Sim. É a habilidade comportamental ali de falar com outras pessoas e construir, de fato, a tua narrativa assim. É que hoje não basta ser bom, né, no que você faz, né? Você tem que ter esse olhar clínico de entender, cara, quem pode ser meu aliado aqui para ajudar nessa construção? Você tem que ter um lado mais político, né, e usar esse lado político, estratégico, para justamente criar essas alianças internas, porque sozinho talvez você não vai conseguir, mas se você se conecta com uma área, com duas áreas, com três áreas, tem um objetivo comum ali, ou que possa te ajudar, você vai acelerando esse processo, né? Exato, exato. E me fala uma coisa, beleza, você comentou, entrou na Intuit e começou a mudar esse olhar, né? Começou, cara, o usuário não está funcionando, tal. Como que você começa a trazer esse olhar de CX, né? Esse olhar técnico, agora esse olhar de CX um pouco mais apurado e começar a perceber que, cara, beleza, se eu não olhar a visão do outro, não vai funcionar. Como você começa a trazer isso e como você começa a levar isso para as lideranças, para os donos dos projetos, como você começa a exemplificar, não exemplificar, mas defender esse olhar e mostrar que não é simplesmente eu criar um código ou criar uma coisa mais técnica e pronto, esquece o outro lado. Legal. Quando eu entrei na Intuit foi assim, a minha transição final de carreira, né? Então eu fiquei ali um bom tempo trabalhando com TI, passei por um processo de empreender, voltei para TI e falei, cara, não quero mais tecnologia, vou buscar algo diferente. Nesse do algo diferente, teve aquele alinhamento dos planetas, né? A Intuit tinha acabado de comprar uma startup, que era de Brasília, tá na época, que era da Paper. Ela veio para São Paulo, e aí eu fui o primeiro funcionário, inclusive de São Paulo, né? Fora ali a galera que de fato começou a startup em Brasília. E aí tudo era muita oportunidade. E daí foi onde eu comecei, aí foi de fato um estalo que eu acho que é legal para quem está construindo carreira, que é tudo que eu aprendi no passado, ele poderia ser reutilizado. E é muito comum a gente ver o pessoal fazendo a migração para né, para nossa área ou para outras áreas, assim, putz, vou ter que começar uma faculdade do zero, porque todo o meu histórico não funciona. Na verdade, eu tinha né, uma baita bagagem em gestão de projetos, gestão de processos, governança. E hoje isso, né, quando se fala de CX, a gente fala muito sobre justamente o uso, né, desses componentes. Então, quando eu entrei na Intuit, o próprio sistema de CRM não era bem configurado, a nossa telefonia era ruim, tinham várias questões ali, mas quando eu já levava com esse olhar de negócio.
Então, estou perdendo chamado, o cliente está ficando, né, num abandono, o nosso C7 não está batendo, mas tem um dano financeiro para isso. Então, desde o começo, a gente já tinha essas conversas de alinhamento de processos, mais o projeto, mais o benefício para o negócio, para a empresa. Então, ali eu já entrei, acho que com todo esse histórico, né, muito mais alinhado na minha cabeça. Então, onde é técnico, onde é relacional, onde é financeiro. Então, essas caixinhas, elas já estavam mais claras na minha cabeça. Então, ali foi uma grande oportunidade. Eu realmente vi como oportunidade. Era eu e mais uma pessoa no time de Customer Care, que depois virou um time de Customer Success, né, que a gente entrou na onda do CS, era uma empresa SaaS, né, nasceu como SaaS, né, então que você paga assinatura no fim do dia. E conforme a gente foi construindo isso lá, eu interagia muito com clientes. Então, eu atendia, não, eu não tinha isso, né, no meu mundo, e ele falava, putz, isso aqui é um problema. E a gente começou a logar essas informações e tentar entender depois. Em menos de 6 meses, eu já fui promovido para especialista, daí tudo aquilo que eu busquei, né, em TI, eu consegui muito rápido. Então, ali eu fui promovido para especialista em 6 meses, já tinha esse entendimento muito claro, né, do que era um bom atendimento, do que o negócio esperava e o que faltava na nossa área. E aí, um ano depois, a gente teve uma entrada de outras lideranças ali na empresa, fui promovido para gerente, né, gerente já regional aqui de CS, a gente fez uma implantação de um call center, e daí a gente foi construindo, né, essa ideia de como fazer tudo isso acontecer ao longo de 4 anos, mas o que mais gerou impacto, acho que na minha trajetória ali da Intuit, foram 2 pontos principais. Um, entender o negócio, então eu conseguia navegar em todos os fóruns ali falando sobre isso, e o nosso programa de voz do cliente. Que depois você sabe que eu virei muito especialista, acho que eu não sei quantas palestras eu dei no Amigo CX sobre isso. Sim. É de conseguir capturar essa necessidade do negócio e transformar em melhoria de produto, de atendimento, ou simplesmente processos internos que o cliente nem vê, mas que aceleram e reduzem esforço. Então, aqui, para mim, a Intuit, ela abriu esse leque, em que eu conectei todo o meu histórico, aprendi muita coisa nova, mas transformei em ação. E isso funcionou muito bem ali na época. Legal, você falou muito de processo. Isso, eu vou só trazer um parêntese aqui, eu queria ouvir sua opinião, depois eu abro aqui uma pergunta do Arthur, tá? Legal. Eu tenho a percepção, tá? Os Estados Unidos é sempre considerado ali o país, a referência de experiência do cliente, né? Você tem grandes marcas ali que sempre o pessoal usa como referência. E, no meu ver, eu acho que essa percepção de que os Estados Unidos entrega a melhor experiência está muito conectada a processos. O americano, você já passou por grandes multinacionais aí, talvez você tenha um olhar ainda mais crítico nesse sentido, mas os Estados Unidos, cara, eles são bem processuais, né? Eles são muito bons em processo. Então, você vai lá, as coisas funcionam. Exato. Quando você começa a olhar para a questão da empatia, do cuidado das pessoas, né, da forma que elas te tratam, você vê que, cara, são pessoas frias, né, não tem aquele joguinho de cintura, não tem uma conversa, não tem um sorriso, mas como o processo é muito redondinho, parece que está te entregando a melhor experiência do mundo, porque você entrou para fazer A e você saiu com aquele A feito dentro do tempo, não teve ruído, não teve nada. Quando a gente olha para o Brasil, eu acho que a gente é o oposto, né? A gente tem esse desafio do jeitinho brasileiro, né? Tudo dá um jeitinho e a gente não é bom em processos, né? Acho que a gente tem um gap de processo. Eu acho que a gente vem melhorando, mas acho que de forma geral o nosso forte não é construção de processo. Nossos processos são falhos. Só que a gente consegue compensar nesse jeito latino de ser, né? Mais caloroso, mais comunicativo, mais alegre. Então, a gente vai balanceando isso e, às vezes, um processo ele está falho, mas no gingado da pessoa ali, ela consegue amenizar isso. E eu vejo, assim, eu vejo grandes cases brasileiros, grandes projetos, converso com muitas empresas, cara, e, para mim, o Brasil é referência em CX. Cara, mais que Estados Unidos, Europa, eu bato no peito e falo que o Brasil está ali no topo do mundo quando diz CX. Se a gente junta essas duas coisas, processo com o nosso jeito, cara, aí fica imbatível. Acho que ninguém Concordo. traz mais nada. Você tem esse sentimento também? Você acha que é isso mesmo? É por aí? Eu concordo, Bruno. Acho que os Estados Unidos eles ganham na consistência. Então, como a gente falou aqui no começo, em geral, uma boa experiência ela vem dessa consistência. Então, o americano ele é muito bom de falar. Você vai entrar numa loja e vai ser assim. E de fato é. Né? Já foi para lá, já fui para lá. A gente sabe que tem
é o by the book, né, que eles falam. Então, eles seguem, de fato, o livro. Então, o que está falado que tem de acontecer, em geral, não é 100% também, mas acho que nas grandes marcas, de fato, acontece. O jeitinho brasileiro, ele não tem consistência, mas ele gera, em alguns casos, né, um resultado positivo para o cliente, mas nem sempre para a empresa. Exato. Então, essa união, e eu acho que isso é um ponto que até as empresas americanas elas apanharam um pouco. Eu trabalhei na Intuit, a gente ficou um tempo para conseguir explicar algumas coisas de Brasil, mas no momento que a gente explicou, a gente pôde fazer, eles tinham lá eles chamavam de glocal, né, que era o global mais local. Então, era 70%, né, esse playbook, né, os processos globais, aquilo não podia mudar, mas 30% eram sugestões locais. Né? E quando eu entrei aqui também no Airbnb, era um pouco disso, porque globalmente tem um padrão, a América Latina é diferente. E o meu foco aqui era muito isso, onde localmente nós poderíamos melhorar a experiência e construir os processos locais, mas aí olhando para o processo também, e onde talvez a gente precisa desse espaço de ter o gingado. Mas ele precisa ser muito menor do que o processo. Né? Então, quando a gente pensa em experiência, justamente as jornadas, né, ali os desenhos de serviço, é por onde o cliente vai passar, o que é mais padrão, então essa repetição, a gente precisa aprender a repetição, senão cada experiência é uma experiência diferente, e aí eu perco a identidade de marca, porque teoricamente não importa se eu passei com o Bruno, com a Tamara, com a Cristina, com a Sinara, o Arthur, no fim eu preciso estar falando com aquela empresa. Eu não posso estar falando com empresas diferentes, então eu preciso garantir essa estrutura básica. E aí, obviamente, né, putz, aconteceu algo muito fora do que está planejado, eu preciso também garantir que eu tenha alguma outra saída que não só dizer o processo. Senão, aqui no Brasil, principalmente, a gente vai cair em Procon, Reclame Aqui, Consumidor.gov, todas essas plataformas que elas vão fazer a empresa voltar e dar algum tipo de jeitinho, que aí, no fim, é isso, né? O canal de Reclame Aqui vira o canal oficial e não o canal da empresa, porque a empresa é muito rígida e o RA, ele puxa para essa estratégia. Mas eu concordo muito com a tua visão. Acho que o Brasil ele tem uma visão de empatia muito forte em como construir a experiência, não tão boa em processo e financeiro. Então, né, você vê alguns posts que eu interajo aqui às vezes que tem essa conversa. Né? Putz, alguém perguntou quanto é e se desesperou. Então, a gente precisa construir essa ideia também que o CX ele é um negócio. Exato. Não é só, né, um departamento ali que está ali para encantar. Mas essa junção de ter um bom processo e uma boa experiência é o melhor CX do mundo, com certeza. Eu acho que as grandes marcas que têm essa percepção, elas conseguiram entregar isso de forma consistente. Daí. E acho que isso te ajudou muito, esse início de TI, né, mais técnico, te ajudou a ter essa mentalidade de, cara, eu tenho que ter um processo bem redondinho para as coisas funcionarem, que senão quebra. Processo, né? Governança, né? Eu tenho pós na área de governança também, que é bem isso, né? Quem faz o quê, até quando começa, quando termina. Então, essa visão te ajuda no caos. Né? Então, quando tem um caos, eu sei que o Bruno cuida do financeiro, a Tamara cuida do marketing, outra pessoa cuida de produto, e daí a gente vai unindo, né, esses nomes para falar, ok, eu tenho esse problema e como que eu resolvo. Se nada disso é claro, imagina uma multinacional, 10 mil, 15 mil funcionários. Quem cuida desse problema? Até você entender os nomes, já virou um baita problema de branding, já perdeu a marca. Exato. Legal. Boa. Trazendo aqui a pergunta do Arthur, tá? Hoje, atuando em uma posição de gerência, fica evidente o distanciamento que pode surgir entre a estratégia de CX e a complexidade da rotina administrativa ao longo da organização. Na visão de vocês, como a jornada de CX pode ser desenhada, governada e desdobrada da operação até o nível de CCO, de forma que ela permaneça como um ativo estratégico da companhia e não se dilua com a hierarquia, ou os processos ou o cargo ocupado? Boa. É uma pergunta complexa, mas eu vou tentar fatiar ela aqui. Basicamente é o seguinte, tá? Quando a gente olha para a experiência do cliente, as áreas de atendimento, né, elas estão dentro de um departamento que vai ser muito mais focado nos custos e na entrega de experiência. O negócio, a empresa como um todo, ela está focada em outras coisas. Ela não está focada só em atendimento. E aqui é onde essa transição de você conhecer mais o negócio do que só a tua parte técnica vai te ajudar mais. Porque eu entendo muito bem o que o meu time faz, então eu estou aqui como gerente, eu entendo que a minha área vai entregar, eu entendo meus custos, eu entendo por que eu estou aqui, mas eu também entendo qual que é a expectativa da empresa, então onde está doendo.
Então, eu não consigo conectar todo o atendimento em toda a estratégia da empresa, mas eu sei que esse ano eu quero vender mais o produto A. Então, se eu quero vender mais o produto A, eu uso o meu time como um motor de voz do cliente, de jornadas, para fomentar isso. E onde está quebrado, que é no mapeamento, putz, eu não consigo fechar um contrato. Aquele contrato de venda eu não fecho, mas ele é o produto mais importante para mim esse ano. O mapeamento da jornada ele vai dentro desse momento, da venda desse produto. Eu vou entender de forma quantitativa por que eu não fecho. Então, quem são os clientes que eu estou atraindo, se está funcionando ou não essa atração, se eles estão dentro do meu perfil, se eles vão entregar no fim do dia o benefício para o negócio que é esperado. Então, esse processo ele é construído para entregar o valor para esse cliente final. E muitas vezes é uma jornada só, que você tem entradas diferentes e o desenho de serviço vai ser construído para um produto ou serviço, ou os dois, que entreguem benefício para o negócio, que eu consiga gerar o atendimento correto, e aí eu posso ter um time focado nesses clientes, ou um time grande que tem multi-skill, né, muitas habilidades ali, mas a ideia é conseguir conectar onde quebra com a expectativa do negócio e onde o time em si de atendimento ou do CX vai mapear essa jornada, definir a voz do cliente, entender onde o processo quebra, resolver com um piloto ou já com uma estrutura nova e começar a rodar. E daí você vai medir. E aí é um processo de melhoria contínua. Então é jornada nova, desenho novo, processo novo, pessoas novas, deu certo, deu, então como que eu faço para evoluir? E aí é um ciclo mesmo de melhoria, até você chegar num ponto que você diz, ok, agora eu entrego todo o valor que o negócio está esperando dessa jornada, desse produto. Mas é um ciclo de influência também, porque tem muitas pessoas para aprovar, e aí essa aprovação vem desse jogo, né, de o que eu sei que entrega de valor, quem são os mais interessados, e geralmente buscar quem é o mais forte desses interessados para influenciar primeiro, se possível. Porque daí a influência dessa pessoa influencia os outros. Boa, e acho que está muito conectado com o que a gente já falou aqui, a questão da estratégia, de ser estratégico dentro da companhia, né? Exato. Porque se você não sabe, acho que você trouxe alguns pontos interessantes aqui. Objetivo de negócio. Eu não sei o objetivo de negócio, que é muito comum a galera de CX não falar de negócio, então você não tem um ponto de partida, eu vou fazer um monte de iniciativa, pô, legal, tal, mas e aí? Impactou ali, reduziu o churn, ou aumentou a conversão, né? Dentro dos KPIs de negócio, tá impactando? Ah, não, mas o cliente está feliz, né? E a que custo, né? Às E vezes o aqui, cliente está feliz num custo que não é sustentável no longo prazo, né? Então, exato. esse balanço entre o quanto eu estou encantando e o quanto eu estou gastando para encantar versus a empresa, né? No fim do dia, a empresa como um todo, o CX ele existe para garantir que a empresa não vai morrer. E quem trabalha nessa área precisa ter, primeiro, esse ponto. Então, eu estou aqui para garantir que a empresa vai seguir no longo prazo. Depois, para encantar. Se a gente inverter esse papel, a chance da empresa quebrar justamente pelo excesso de encantamento e falta, né, de processos mais claros onde tende a acontecer é muito maior. Legal. Emily? A Emily, vai lá, Emily. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Estou adorando aí a discussão e principalmente essa questão do início de carreira. Eu fiz essa transição esse ano, eu venho da área do direito, né? Eu sou formada em direito. E eu acho, Ramiro, que esses pontos que você falou foi uns insights bem legais, porque a gente que está começando, eu não sei se é a maioria, né? Se é o cenário da maioria, mas a gente que está começando e atua ali, por exemplo, hoje eu atuo como júnior, a gente ainda lida muito com o atendimento, e às vezes a gente apaga mais incêndios do que faz questões estratégicas. E aí, quando você fala, olha, a gente tem que ter esse olhar estratégico, né? Olhar além, é um insight bem bacana. E assim, eu queria fazer uma pergunta. Como que a gente sai ali do júnior, ali do operacional mesmo, de apagar incêndio, como que a gente faz essa mudança ali para um cargo maior, né? Para ter essa visão mais ampla? Como que você falou da sua transição, como que faz esse processo? Assim, como que a gente pode ter um insight bacana? Como que a gente pode trazer isso, crescer na área mesmo? Mais ou menos essa visão, assim, esse entendimento. Boa. Você está como CS hoje, Emily? Eu acho que a gente falou um pouquinho em algum momento até, né? Sobre a tua transição. Boa. Ó, tem um ponto, tá? Você como júnior, a minha recomendação é que 80% do teu tempo esteja em, de fato, ganhar as habilidades, né, para virar pleno. Então, aqui tem que ter um foco legal do o que eu estou fazendo aqui, como minha empresa ganha dinheiro, o que meu cliente espera de mim. Então, isso precisa estar muito no teu dia a dia para te ajudar.
Mas os 20% é um trabalho conjunto. Eu não sei se é um produto só, né, que vocês lidam, ou se são vários produtos, daí precisa entender um pouco da realidade do dia a dia. Mas o quanto mais você se juntar com outras pessoas para transformar o quantitativo em insight, então, assim, eu sei que eu tenho 20% de churn. Esse churn vem de um público X que eu atendo. Os seus pares, eles também sabem de onde vem um pouco do churn, ou né, o que quer que vocês cuidem ali. Onde está esse problema? É um processo financeiro que não está funcionando bem? É o produto que não está entregando? Se não está entregando, onde ele não entrega? Então, construir isso em conjunto com o teu time, você vira uma líder sem ser líder. Então, na prática, esse é um ponto que te ajuda a criar esse movimento. Quase uma campanha de marketing, né, como eu falei no começo. Então, a Emily, ela deixa de ser só a agente CS que apaga incêndio, para alguém que organiza o time para montar feedbacks e daí passar isso para a liderança de uma forma mais organizada e orquestrada. Então, esse é um ponto que, ao longo da tua carreira, vai te ajudar. Eu, como líder, eu faço isso com muita recorrência. Acho que os líderes que conseguem fazer isso bem, esse trabalho de catalisar, né, os feedbacks, os problemas, né, porque nem sempre todo mundo trabalha com CX. Mas qual o problema, qual o impacto, por quanto tempo ele acontece, onde ele começou. Então, essas perguntas que a gente vem colocando na mesa e daí trazendo as pessoas certas para responder, é onde você consegue sair para essa cadeira mais estratégica. Mas talvez nesse momento, né, por ser júnior, não adianta você querer falar com o CEO, a não ser que a empresa seja pequenininha, mas você tentar dar esse salto, você não tem contexto. E aí existe um processo que eu sempre falo, horas de voo vão ajudar. Então, com essa construção de carreira, você precisa de mais horas de voo. Então, fazer isso no teu time é um ambiente controlado. Então, você consegue gerar isso e entrega para a tua líder ou para a líder do teu líder, né, de uma forma consolidada ali, mas aí você vai ganhando hierarquia. Você não precisa sair daqui e falar com o CEO. A ideia é você construir a tua consistência, construir a tua marca também como profissional. E na nossa área isso é muito bem visto, né? Eu passei na RD, que na minha percepção é um dos melhores CS do Brasil. E os CS que realmente se destacavam, eles conseguiam fazer esse processo, né, de entender o time como um todo. Eu fui CS também, então eu entendo do dia a dia que ele tem muito esse apagar de incêndio, mas entender o problema e não deixar só um cliente ser o seu grande problema da empresa, você conseguir dar número e insight. Então, tem 20 clientes numa situação igual, que acontece aqui, e o impacto financeiro é esse. Aí você passa isso para um líder e fala, ok, aqui eu tenho um problema. São sinais, né? Quais sinais eu tenho do meu churn? E daí isso te ajuda a mover para essa esteira mais tática e estratégica. Obrigada, viu, gente? Eu Obrigada. acho, só contribuindo aqui, essa história de dar um passo de cada vez, hora de voo. Uma vez eu ouvi uma frase de um amigo que tinha anos de experiência já no mercado, e ele fala, Bruno, o nosso trabalho é ajudar o nosso chefe a ser promovido. Então, a gente tem que estar sempre trazendo ideias, né, coisas que vai ajudar o chefe a levar aquilo para cima. O que ele vai levar para cima, ele vai, cara, beleza, né, e ele vai crescendo. Então, se o chefe for sendo promovido, com a sua ajuda, obviamente você vai junto, ele vai te levando, né? E acho que o ponto que o Ramiro trouxe, o fato de você estar ali no atendimento também, e acho que ela caiu. Pode ser, hein? Enfim, eu ia falar muito dessa questão, né, deixa eu ver se ela... voltou. Voltou, Emily? Voltei, gente. Boa. Então, o fato de você estar no atendimento, ali, onde o fogo pega mesmo, você tem, querendo ou não, uma visão privilegiada do resto da companhia, tá? Até porque você sabe exatamente o que está acontecendo. Exatamente. Você pegar isso, como o Ramiro falou, quantificar isso, então, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito na Betano, eu comecei a precificar cada atrito que eu tinha nos canais de atendimento, né? Eu não cuidava de atendimento, mas eu identifiquei que ali era uma oportunidade de a gente gerar impacto. Então, eu comecei a pegar alguns pontos mais críticos que acontecia com uma frequência alta, e aí eu fazia uma conta simples. Quanto que custa esse problema para mim? Né? Então, se minha operação, uma ligação, custa R$1, eu tenho 100 ligações sobre aquele tema, então eu já estou de partida gastando R$100 só para atender quem está me ligando com esse problema. Eu nem resolvi o problema, eu já estou gastando. Um outro ponto esse problema impede que o meu cliente, cara,
converta em alguma coisa, compre alguma coisa, coloque dinheiro em alguma coisa, o quanto de dinheiro eu estou perdendo para ele não conseguir fazer aquilo. Então, de um lado você tem quanto que eu estou gastando, do outro lado você já tem quanto que eu estou deixando de ganhar. E aí você vai refinando essas análises. E aí você leva isso para sua líder e fala, ó, a gente tem um problema aqui, o gargalo está aqui, está com esse problema e tudo mais, olha aqui o que eu analisei. Porque ela pega essa informação, ela escala. Ela escalando, cara, gera retorno para essas mudanças acontecerem. A mudança aconteceu, gera o resultado para o negócio. Quem trouxe o projeto? A Emily, que identificou isso. Então, começa a gerar evidência, visibilidade para você, com esse olhar mais crítico, né, de você não estar ali só atendendo, só resolvendo o que tem que ser feito. Acho que é o que o Ramiro trouxe no começo, né? Eu sou bom, mas como que eu posso ir além? Né? Então, assim, é muito esse olhar. É aquela coisa de, cara, Sherlock Holmes, vai olhando tudo para ver o que tem de oportunidade para você gerar alguma oportunidade, algum impacto para você levar para essa liderança, porque aí se acelera esse crescimento, você gera visibilidade para você, cara, e o caminho está traçado, porque você se diferencia do restante da equipe, porque o restante da equipe vai estar lá só apagando os incêndios, você está apagando incêndio e trazendo a solução. Gente, adorei. É isso aí. Eu, assim, achei que foi o máximo e um insight maravilhoso. E a partir de amanhã vai ser aplicado essas coisas. Boa. Depois você vai ter que voltar aqui para contar os resultados. Mas vamos lá, legal. Acho que conectado a isso, Ramiro, aqui, justamente falando sobre trazer, né, resultado, executar, gerar impacto, como que você sai da ideia do papel, né, dessa ideia de cara, conectar as coisas, de trazer informação para justamente botar aqui em prática, para executar aquilo, para criar ação e fazer a coisa acontecer. Como esse rito ali para você justamente conseguir conectar as pessoas certas e fazer com que aquela ação aconteça de fato. Boa. Bruno, aqui é onde eu entendo que a parte técnica conta muito, né? A gente falou do estratégico até aqui, então, né, que é esse papel político de você construir com os outros, mas basicamente aqui a gente vai falar de desenho de serviço, né? Então, na hora que eu preciso aterrissar uma ideia, eu preciso entender o que tem de ser feito em cada etapa. Então, se eu estou falando assim, vou assinar um contrato, qual sistema eu preciso ter ali? Quem vai enviar esse contrato? É uma pessoa ou é um sistema? Quem vai engajar com esse cliente na venda? Então, é de fato definir papéis e responsabilidades, quem vai estar conectado com aquilo, como isso funciona, quais são os sistemas. E aqui, basicamente, é uma matéria. Ou a gente vai estar falando em desenho de serviço, se eu estiver saindo do zero, e né, até produto tem o famoso Jobs to be done, que basicamente você dita o que tem de ser feito, né? Então, são os trabalhos ali que têm de ser feitos para você executar uma determinada tarefa. Isso tem de ser desenhado, colocado no papel, dizer quem é o dono, e testar. E aí é onde a gente começa. Qual é a jornada ideal? Então, o cliente vai passar por aqui, esse é o sistema, esse é o contrato que ele vai assinar, essa é a pessoa que vai cuidar disso, isso vai para cá, a gente envia essa pesquisa. Então, de fato, é um desenho de serviço, amarrando todo mundo, conectado com a estratégia de negócio. Então, preciso olhar para custo, né? Então, quanto eu tenho de budget, né? Qual que é o meu orçamento para começar esse time? Se for pouco, ele vai ser mais artesanal. Então, vai ser um trabalho mais manual, com planilha, às vezes sem sistema. Foi ganhando tração. Agora eu tenho um sistema, eu tenho pessoas mais sêniores, ou eu treinei meu time, então eu tenho um orçamento para isso. Mas na prática eu tenho um objetivo, que é eu vou atender clientes premium de um determinado SaaS e eu tenho até a data tal para lançar esse serviço. Para isso acontecer, eu vou desenhar a jornada, o que é importante para eles, conhecer esse cliente, colocar as pessoas certas e fazer um desenho de serviço que, assim, é passo a passo, daí não adianta. E aqui, quem não tem esse entendimento de como montar um serviço, é a hora de estudar, ou conhecer pessoas que fazem isso, porque sem essa bagagem, existe grandes chances de ter esse tipo de experiência quebrada. Então, pô, Bruno, eu vou te mandar o contrato. Mas será que o Bruno recebeu o contrato? Quem checou? Putz, não checou. Bruno, pô, tá dando prazo, você não assinou. Não recebi. Então, se essas pequenas amarrações... Eu falo essas coisas simples, mas na prática a gente sabe o que acontece, né? A pessoa fala para você vai receber em 5 dias úteis. E não recebe, ninguém checa, passa o prazo, às vezes você perde até o prazo, e aí isso vai sendo levado. Aí quando você vai ver, você tem um volume de propostas, às vezes não assinadas, quando você vai olhar a causa raiz, putz, o e-mail não foi enviado, ninguém checou. Então, no básico do serviço, eu consegui entender isso, e aí trazer as pessoas certas, né?
para time de atendimento, né, que é o mais óbvio aqui para todo mundo, a gente pode falar aqui da camada de CS. Então, o CS, ele negocia, ele faz um monte de coisa, mas se algo dá errado, quem do financeiro é o ponto de contato para eu reemitir um contrato, para eu conceder um desconto, se isso não está na mão do CS, ou para eu fazer uma troca de produto, né, um downgrade, upsell, né, todas as nomenclaturas aqui que a gente tem, mas essas amarrações de serviços precisam acontecer. Senão, para o cliente final é aquilo, putz, está demorando. Dentro da empresa estou mandando Slack para todo mundo, ninguém me responde, eu estou meio chateado aqui com o meu sistema, então eu preciso colocar isso no papel. E até ali para o ponto da Emily, às vezes, esse tipo de análise mais fria, nossa, está muito difícil mandar um contrato, está muito difícil fazer essa menção. Então, como que eu coloco isso para rodar? E daí, às vezes, só de anotar isso e começar a falar com as pessoas certas, pode parecer que não, mas só de resolver como que eu mando um contrato, já gera uma baita diferença, né, na experiência do cliente, também do funcionário, que no fim quem entrega é o funcionário, então se ali a coisa não está funcionando, eu perco. E a Paty é mestrado em desenho de serviço aqui, então agora ela vai dar aula para a gente. Óbvio que não, que mentira. Oi, gente, boa noite. Eu cheguei um pouco depois, mas já peguei o conteúdo super, super rico. Uma dúvida aqui, porque por mais que eu tenha um mestrado, eu acho que é uma dúvida que surgiu hoje, inclusive, no trabalho, e eu não consegui responder em um tweet, né? A gente que sabe, que manja há um tempo, a gente consegue trazer toda uma explicação, mas quando a gente fala de desenho de serviço, qual é a diferença disso para processo, para desenho de processo? Acho que foi uma das primeiras coisas que, inclusive, o Ramiro me ensinou quando ele me mentorou. Então, aproveitando aqui a deixa, queria fazer essa pergunta que eu acho que é uma dúvida que bate no dia a dia o tempo todo e que tem uma diferença, de certa forma, né? Legal. Aqui tem vários componentes, né, Paty? Como, às vezes, a minha resposta padrão é que a gente não vai responder de uma vez só, mas o desenho do serviço como um todo, eu vou ditar as interações entre pessoas, entre áreas, entre sistemas, tem serviços que eles rodam basicamente só entre sistemas, não tem um toque humano ali, e o processo, né, essa definição de como ele passa de uma área para outra. Então, às vezes, o serviço, né, eu falo assim, putz, o Bruno, ele faz isso, aquilo, ele tem ali um manual de como ser o funcionário que a gente espera, mas o processo, ele dita a passagem entre áreas. Então, o que de fato tende a acontecer? O processo, na minha visão, ele é o micro do que acontece. Então, se o processo está mal desenhado, o serviço está mal desenhado, a experiência está mal desenhada, a entrega não vai ser boa, então é um efeito cascata. Então, o serviço, ele é amplo, a gente, né, diz ali, pô, vai acontecer desse jeito, essa é a minha expectativa. O processo, ele vai dizer, dentro daquele serviço, se algo der errado, são os Cs, né, o processo, ele te entrega o se acontecer. E aí, ele vai te dar esse micro exatamente de todas as funções. Não necessariamente dos sistemas. Então, às vezes, o processo, ele diz, vai para o sistema tal, e o serviço diz qual é o comportamento. Mas o processo, ele vai linkando todo mundo. Excelente. Super obrigada. Boa, Paty. Uma excelente pergunta. Amiral, a gente já está quase aqui chegando ao fim. Eu queria trazer mais duas perguntas aqui. A primeira, a gente falou muito aqui de influência, de política interna, de ser estratégico, e a gente sabe que no meio, não só do CX, mas dentro de grandes corporações, grandes empresas, você tem esse jogo político ali, você precisa navegar bem nessas esferas, né? Como que você aprendeu a navegar nesses ambientes, a construir essas alianças e muitas vezes não se perder o foco do que você queria construir, né? Porque é muito fácil você se perder, na verdade, tentando agradar porque você precisa criar aquela aliança, então você quer agradar, mas como você construiu tudo isso? Como você aprendeu esse soft skill, né, de ter essa política interna e de conseguir construir essas alianças que vai gerar resultado para você no final do dia ali, né? Legal. Eu vou falar como eu observei isso e daí como eu coloquei no meu dia a dia, né? Eu tive a sorte de ter líderes muito bons em alguns momentos chaves de carreira. Hoje eu já passei por muito mais, né? Se me perguntasse até alguns anos atrás, eu passei por 2 líderes muito bons. Hoje eu tive a sorte de ter alguns tantos, né? E também, como a gente está exposto no mercado, mentorando, sendo mentorado, a gente acaba vendo um pouco mais disso. Mas o que fica para mim, assim, acho que no Twitch, aí, como a Paty falou, é que o bastidor conta mais do que o palco. Então, geralmente, quando a gente vai construir
uma solução, quando eu vou apresentar ela já tem que estar amarrada no bastidor. Quem vai aprovar, quem sabe o benefício, quem está junto, quem não está junto, precisa ser no mínimo a maioria, para ter influência. O que eu já vi acontecer muito, e também já fiz muito, não vou me colocar fora desse bolo, você constrói uma solução muito bonita, até muito bem amarrada financeiramente, você apresenta sem quem vai ser impactado saber daquilo. E daí a primeira resposta é não, porque eu não conheço, como que eu vou te aprovar aqui no meio de uma reunião? Então, o bastidor de, putz, estou mudando um serviço de venda, estou mudando, né, uma transação aqui de vendas, e eu tenho uma expectativa de gerar um impacto maior. Quem eu tenho que falar antes da reunião? O executivo de vendas. Eu preciso estar muito amarrado com ele, com ela, para ele conseguir trazer para a reunião o benefício que ele também vê. Porque daí o financeiro fala, putz, as duas áreas-chave já estão amarradas. Então agora, né, eu não aprovar, eu estou bloqueando o negócio. O Tavares falava muito do departamento de prevenção a vendas, né? Ele tinha escritórios assim. E essa amarração de bastidor é o que a gente tem que aprender. Isso aqui eu acho que não tem fórmula mágica. Porque cada um tem uma personalidade. Então, sim, eu monto ali um básico, eu discuto com a pessoa, daí a gente, né, faz ali talvez algumas reuniões para agora tá bom para todo mundo. E aí, quando vai apresentar para outro executivo, essa pessoa ela não tá contra você. Né? Em geral, essa gestão de partes interessadas ali, a gente construir uma solução que de fato seja boa para a maioria das pessoas, vamos colocar assim. Às vezes alguém na mesa não vai gostar, e tá tudo bem. Mas a maioria das pessoas entendeu o que você está fazendo, qual o benefício, aí você não consegue apresentar isso em 20 minutos de pitch ali numa reunião. Você precisa de algumas horas antes. Então, é o bastidor, né? A preparação para a aprovação. Então, acho que principalmente cadeira executiva, diretoria, você precisa ter muitas horas de bastidor para entregar a solução e parecer que todo mundo aprovou ali naquela hora, mas na prática aquilo vem sendo construído por muito tempo, né? Isso é o que a gente, assim, no Airbnb acontece, na RD acontecia, na Intuit acontecia, no Nubank acontecia, e eu não via, mas acontecia também nas minhas experiências prévias em TI, mas eu não entendia, e aí era o meu lado técnico. Ou como assim eu estou levando uma solução muito boa e ninguém aprova? Mas hoje eu entendo que tem essa hora de bastidor, você constrói a narrativa com todo mundo, permite que todo mundo dê opinião, que é algo que às vezes, quando a gente é novo de carreira, a gente não aceita, né? Eu vou falar para o Bruno como ele tem que trabalhar, ou você vem falar para mim, a gente fala, pô, ele está mexendo aqui onde eu trabalho, a gente não gosta. E hoje eu já levo isso muito comum. Eu dou uma solução ruim até, às vezes, todo mundo comenta em cima, e daí eu vou colocando, né, os meus pontos de forma mais estruturada. Mas o fato de você mover a conversa, que é o famoso eu não fico com batata quente na minha mesa, você conseguir entregar para outras pessoas, para todo mundo trabalhar junto. E aí, né, imagina, se todas as áreas trabalham contigo, quem vai falar não? Todo mundo botou a mão ali naquela solução na construção. Né? E a campo angariar votos, né? Do seu eleitorado. Exatamente. E às vezes ficar o não, né? Que também é bem estratégico você saber a hora de falar, cara, não vai aprovar. Tira da frente, né? Acho que é o desapego ao projeto, né? Porque, assim, tem gente que cria o projeto e, cara, vira filho, vira aquela coisa assim, ele defende não aceita que não é o momento, não tem que lapidar, né? Acho que cara, não deu certo, é virar uma página, parte para o outro, né? Exato. E usar tudo isso como bagagem, como experiência para ir melhorando até chegar ao ponto ali de resolver. Vai lá, Juliana. Boa noite, pessoal. Vou fazer uma última pergunta aqui, que o tempo está acabando, passou muito rápido. Mas acho que só falando um pouco de estratégia, né? Recentemente, 8 meses mais ou menos, eu fiz uma mudança de empresa. Então, saí de uma empresa ali muito consolidada em atendimento ao cliente, né? Com mais de 1.000 pessoas na área ali de CS, de suporte, para uma área agora bem pequena. Sou eu de líder, mais 8 pessoas no meu time. Então, a gente está crescendo ali como atendimento. Acho que quando a gente fala de estratégia, quando a gente vai hoje, né, eu, por ser uma empresa menor, tenho muito contato ali com o C-Level, com o Head, então a gente sabe que na mesa a gente quer, né, o money e o cash, o que move o ponteiro, cross-sell, upsell, é o que brilha os olhos, é o que gera maior debate, e o atendimento, o suporte fica ali num tempinho mais curto para você ser rápido e objetiva. Acho que hoje a gente trabalha com B2B, então, o atendimento não chega a gerar churn. A gente não tem churn por atendimento. A gente tem por produto, por falta de produto, falta de, enfim, de estrutura. E aí, acho que eu, incomodada com atendimento, né? Acho que como meta, ter ali um atendimento referência. Quero ser um CX que vá fazer a diferença para o cliente.
como você consegue enxergar algo que vai mover esse ponteiro, que vai chamar a atenção ali dessas pessoas, não necessariamente falando em churn ou em custo por ticket, mas como a gente consegue levantar a mão e falar, ei, aqui a gente importa atendimento também, é uma parte, né, que conta muito para o cliente. Boa. Você falou de não ter muito tempo nas reuniões, né? Então, se isso está acontecendo, eu, de longe aqui, não faço parte do dia a dia. Apesar de você não querer falar muito de custo por ticket, talvez é sobre isso que vocês estão falando. Então, é sobre metas, né, do dia a dia. O melhor jeito de você conseguir construir esse espaço, para você sair desse básico, é com uma espécie de programa de voz do cliente. Então, você não tem filtro entre você e o cliente, teu time. Vocês falam direto com os clientes. Mas, provavelmente, está muito desestruturado hoje. Então, você recebe um monte de feedback todo dia, de muitas pessoas, de muitas formas, mas isso não está quantificado, não tem um impacto em uma área específica, pode ser que não, tá? Eu estou falando de longe aqui mais uma vez, mas a ideia é você conseguir entender quais são essas dores principais, onde ela está no produto, como você tira o insight do cliente, para daí você levar para o produto falando, olha, lá no atendimento, eu tenho 1000 chamados por semana, 70% está nisso, nisso e nisso, e essa área do produto é que a gente espera que eles usem mais, e é onde eu tenho mais ticket no suporte. Então, a gente quer o uso, mas gera esforço. Vamos trabalhar junto para construir algo melhor aqui, eu vou te passar o que não está funcionando, e a gente vai pilotando junto. Então, essa aproximação da área de atendimento com as áreas de negócio, sem falar de atendimento, no fim do dia, então é muito assim, qual a tarefa que o cliente quer entregar, ou que ele quer fazer no teu produto, que ele não consegue fazer e que chega no suporte como uma fricção. E aí você começa a gerar esse insight, que isso os times de produto, por mais que eles tenham uma série de formas de medir, nada melhor do que o cliente falar, eu não consigo, não estou conseguindo sair do lugar. E aí, por que ele não sai? O teu time é o principal que consegue tirar esse insumo e transformar em algo para produto. Isso é um programa de voz do cliente. Daí você pode olhar para voz de processo, voz de produto, voz de funcionário, daí você consegue encapsular isso e gerar algo mais específico. Mas se você precisar bater um papo disso, é o que eu faço bastante. A gente pode conectar depois. Perfeito, obrigada. Boa, excelente. Ramiro, para encerrar aqui, né, amor, já deu 8 horas aqui. Então. Cara, se você puder deixar de conselho, de um princípio prático, de alguma coisa para quem está nos assistindo aí, para gerar, para quem quer crescer, gerar consistência, enfim, qual que seria a sua dica de ouro aí para quem está nos assistindo hoje? Olha, acho que é um ponto que a gente falou, né? A carreira, ela acaba sendo um projeto de longo prazo, né? Então, o que hoje talvez faça muito sentido é você pensar nessas dores, né? Então, acho que todo mundo aqui, né, que está no dia a dia de trabalho, tem algo que não está funcionando. Putz, eu fui lá ontem naquela reunião, não consegui vender o meu projeto, ou eu estou com a minha área travada, eu não consigo sair do lugar. É pegar essa dor e estudar esse problema. Acho que hoje algo que eu faria muito diferente do que eu fiz é que eu construí muita teoria, isso me ajuda, porque eu lembro de, né, muito framework, muita forma de trabalhar, mas eu apliquei 20% disso. Talvez o que eu faria diferente é olhar para o meu problema da minha área, entender quais métodos resolvem aquele problema, aprender sobre ele e colocar para rodar no dia a dia. Então, ser mais prático do que intelectual, né? A gente acaba criando essa, sei lá, obesidade mental, né, que a galera fala, você acaba consumindo muito conteúdo, mas aquilo não sai. Eu acho que o ideal hoje é assim, qual o problema da minha área que está pegando mais, qual o método, qual ferramenta de mercado eu posso aplicar aqui, aprende essa habilidade e testa. Quanto mais rápido você testar e aprender, mesmo que dê errado, tá? O erro ele é ótimo, até no fim do dia. Dependendo do tamanho da equipe, a melhor coisa que pode acontecer é o erro. Isso vai te gerar uma habilidade nova e você não esquece mais. Quando você bota a prática real no dia a dia, não esquece. Então, tem muita coisa que eu fazia lá em TI, tem muitos anos já, quase 20 anos, que até hoje eu aplico no dia a dia, porque era o meu dia a dia. E o que ficou ali de teoria, eu preciso revisitar com muita frequência, porque a gente esquece. Então, acho que o foco principal é longo prazo, então você não vai resolver todos os seus problemas de hoje para amanhã. Foca em fazer coisas para o teu dia a dia, aprende, executa e melhora. Né? E faz isso com o teu time, faz isso sozinho, daí depende muito do teu contexto. Mas acho que é uma dica que vai ajudar a crescer na carreira. Boa. Tomar ação, né? Botar na prática, né? Sair da teoria para a prática. Exato. Boa. Pessoal, obrigado. Chegamos aqui ao fim. Só um último recadinho. Esse material ele vai ficar gravado no YouTube, então, lá para segunda,
daqui uma semana, segunda, terça-feira, semana que vem, já está no nosso YouTube. Todos os outros que já passaram já está lá. Então, hoje a gente falou muito de estratégia. O último papo foi com o Lucas Fonseca, que ele trouxe muito esse olhar estratégico do profissional de CX. Então, eu recomendo dar assistir lá na íntegra dele também, que vai conectar muito com o que a gente trouxe para cá, tá? Ramiro, obrigado aí pela oportunidade de ter essa troca contigo, é sempre um grande prazer conversar com você, ouvir você, e obrigado a todo mundo aí que esteve conosco nessa noite aqui, que compartilhou, que fez perguntas, que interagiu. A ideia é justamente a gente criar esses diálogos aí, para a gente poder cada vez mais se ajudar e estar juntos nessas missões aí de transformar o CX pelas empresas. Então, vejo vocês agora no dia 24 com o Fabiano Schneider. Então, a gente pula a semana que vem, que é Carnaval, e no dia 24 estamos de volta aí com o Fabiano, trazendo um pouquinho da história do Banco Mercantil, né, dos desafios dele lá. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Abraço. Valeu.